A visão que cura e a visão que abre caminhos. Quero falar sobre isso. Estamos voltando aqui com o nosso Café com Fé, o nosso devocional aqui no YouTube. Estava alguns dias sem fazer e estava sentindo falta de estarmos juntos. Então já deixa o seu like, já se inscreva nesse canal, já compartilha essa palavra, esse vídeo com mais pessoas. E hoje eu quero falar sobre isso. Estamos concluindo o ano de 2025 e entrando num novo tempo, um novo ciclo, um novo ano. E coisas grandes Deus vai fazer. Deus colocou claramente, nós estivemos no final de semana passado agora na conferência de homens em Goiânia, 7.000 homens adorando a Deus. E Deus falou claramente que esse vai ser o ano da multiplicação. Mas nós não podemos acessar um novo ano, um novo tempo, uma nova história, se nós não mudarmos a nossa visão, a nossa fé, a nossa visão, porque aquilo que nós cremos, aquilo que nós vemos, será aquilo que nós vamos alcançar, será aquilo que nós vamos viver. Aquilo que você vê vai ser aquilo que você vai viver. Aquilo que você vê nessa semana, nesse dia, vai ser aquilo que você vai viver nessa semana e nesse dia. Então eu quero falar sobre isso e abra sua Bíblia lá em Números capítulo 21, do verso 4. Tem um texto muito interessante, que o povo ali murmura e Deus permite serpentes que vieram e começaram a ferir o povo de morte. E aí interessante porque aquele povo pede para Moisés e Moisés clama ao Senhor e o Senhor fala para Moisés fazer uma serpente de bronze e colocar sobre uma haste. E olha que coisa poderosa, as pessoas estavam sendo picadas por serpente. E aí Deus fala para Moisés, faça uma serpente de bronze, coloque sobre uma haste, ou seja, representa a cruz, representa o Senhor. E aí ele fala, todos aqueles que olharem para essa serpente de bronze serão curados. E foi isso que começou a acontecer, as pessoas eram feridas, picadas, mas elas olhavam para a serpente de bronze e eram curadas. E por que eu estou falando sobre isso hoje, essa palavra que Deus colocou no meu coração? Porque não importa a serpente, os ataques, as coisas deste mundo, se você manter os olhos no Senhor, você vai ser curado, você vai prosperar, você vai avançar, porque é promessa de Deus. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Sabe o que isso quer dizer? Que não importa o que as serpentes deste mundo, o que o mundo tenta contra você, todas as coisas Deus vai transformar em bênção. Tudo aquilo que está acontecendo hoje na sua vida vai se transformar em bênção. O Senhor vai abrir portas, o Senhor vai te curar, mas coloca o seu olho, a sua visão, vai determinar o que você vai alcançar, então você tem que colocá-la no lugar certo, no Senhor. Interessante porque enquanto Pedro olhava para o Senhor, ele andava no sobrenatural, mas quando ele tirou os olhos do Senhor, ele começou a submergir, a afundar. E aí quando ele olha novamente para o Senhor, quando ele volta a focar no Senhor, ele é salvo, ele é conduzido novamente ao propósito. E hoje eu quero te falar, olha para o Senhor. A resposta de Deus é que Ele fala somente para você olhar para Ele. Sabe, às vezes você fala, como que eu vou viver coisas grandes? Deus fala, olha para mim, filho. Olha para mim, filha, porque eu vou fazer coisas grandes. Eu vou fazer coisas novas, coisas poderosas, sabe? Deus, Ele quer que você tenha a visão correta nesse novo ano, porque a visão correta vai determinar as coisas que você vai alcançar. Então começa a ver coisas grandes, começa a ver a multiplicação, começa a ver o crescimento. Sabe, em Gênesis, quando Deus cria o mundo, a Bíblia diz que no princípio, Deus cria os céus e a terra, Gênesis 1:1, e no verso 2 acontece ali o cataclisma, que foi a queda de Lúcifer, e os anjos ali que caem com Lúcifer, que se tornaram demônios. E a Bíblia diz que a terra, porém, estava sem forma e vazia. A palavra estava ali, o verbo, tornou-se. Ou seja, a terra não era um caos,
Ela não era vazia porque Deus criou, ela era perfeita. Mas houve um ataque, houve um agir do inimigo que transformou em caos, que transformou em escuridão. Mas aí o que Deus fala? O que Deus faz? Deus tem a visão correta. E ele fala o quê? Haja luz e houve luz. E haja firmamentos, ele começa ali a estabelecer todas as coisas. Eu quero te falar, muda hoje a sua visão e começa a declarar as coisas grandes de Deus. Porque aquilo que nós vemos, consequentemente, vai ser aquilo que eu e você vamos falar. Se nós olhamos para o nosso casamento e vemos só o lado ruim do nosso cônjuge ali, eu olhar para minha esposa, eu ver só as coisas ruins da minha esposa e não focar nas tantas bênçãos que ela é, quão maravilhosa ela é, eu vou falar só o que é ruim. E o que é ruim vai produzir uma realidade. Vai, porque tudo que você dá atenção vai crescer. Quando você foca no que está ruim, vai crescer o que está ruim. Mas quando você foca a sua visão naquilo que é bom, tudo bem, as serpentes estão tentando me ferir, estão tentando me prejudicar, mas eu estou com os meus olhos em Cristo, porque o meu alvo é Cristo e eu prossigo para o meu alvo, que é o Senhor. Os milagres vão começar a acontecer. As portas vão começar a se abrir. E você vai viver os melhores dias da sua vida. Consegue compreender? Às vezes, com certeza, lá em Israel, naquele momento, eles queriam que Deus tirasse aquela serpente. Mas Deus falou, ignore, tira os olhos, tira o foco da serpente e coloque em mim. Talvez o seu foco hoje está no inimigo, está na circunstância, mas o Senhor está falando o quê? Coloca a visão em mim, porque a minha visão vai te curar, porque a minha visão vai abrir portas na sua vida. Amém? Escreva assim, eu coloco os meus olhos em ti, Senhor. Eu coloco os meus olhos no Senhor. Amém? Se essa palavra te abençoou, deixa o seu like, compartilha nos grupos do WhatsApp, pede para as pessoas me seguirem e ativa já as notificações. Esteja comigo a cada dia. Vou estar postando os vídeos aqui todos os dias do nosso devocional Café com Fé. Deus te abençoe, em nome de Jesus. E até o nosso próximo vídeo. Amém? Pra cima que Deus tem coisas grandes e poderosas. 2025, 2026, os próximos anos serão os melhores anos da sua vida. Mas o ano não começa dia 1º, começa agora. Começa com uma nova visão, com uma nova decisão. Amém? Amém.